Fala galera, tudo beleza? Professor Fábio Mineiro, de Geografia, e hoje estou aqui no Tela 2 para dar uma dica específica de Geografia Agrária para o Enem, beleza? Vamos lá então. Pessoal, com relação à Geografia Agrária, é importante prestarmos atenção em alguns pontos específicos. Então, o destaque, por exemplo, para a questão da estrutura fundiária / estrutura agrária. Qual é a forma de ocupação do território brasileiro, a ocupação da terra no Brasil? Quais são as atividades que são desenvolvidas nela? Então é importante dar uma observada nesse ponto, nessa questão aqui, beleza? A questão da reforma agrária, totalmente integrada a essa questão da forma de ocupação do território brasileiro. Uma sequência quanto à relação do agronegócio com as questões ambientais, envolvendo esse choque de interesses econômicos, ambientalistas, sociais. A questão quanto os conflitos no campo, que é até uma consequência da atual estrutura agrária, fundiária do território brasileiro, e a questão quanto à expansão da área produtora, as chamadas fronteiras agrícolas. Então vamos lá dar uma olhadinha com relação a esse tópico da geografia agrária. A distribuição dos imóveis rurais no Brasil. Então, a estrutura fundiária brasileira, ela é defeituosa, ou seja, ocorre uma má distribuição das terras, é irregular a forma de ocupação do território brasileiro. Aquela velha máxima está correta. Muitos com pouco e poucos com muito. O destaque, as grandes áreas, os latifúndios, eles estão concentrados no menor número de proprietários, ocupando a maior área no território brasileiro. Enquanto que nós temos os pequenos agricultores, os minifundiários, ocupando uma menor área. Então é uma distribuição irregular, justamente por conta do contexto histórico de ocupação do território brasileiro. Então tem que levar em consideração o processo histórico, a colonização que se deu pelas capitanias hereditárias, a sequência com relação ao desenvolvimento econômico do Brasil, a ideia com relação aos ciclos econômicos, iniciando ali na ideia da atividade agropecuária, no ciclo da cana-de-açúcar, na zona da Mata Nordestina, o destaque, principalmente no século XIX, para o ciclo do café, onde nós temos o destaque para a chamada Lei de Terras. Muitas vezes nós encontramos as formas, as tentativas de legislação da ocupação do território, da ocupação da estrutura fundiária do território brasileiro, né? Então, a Lei de Terras é uma lei que ela vem num contexto muito mais para a concentração da propriedade do que na distribuição. É uma lei que ela dá acesso apenas àquelas pessoas que possuem uma certa condição de adquiri-la, beleza? Então, vale a pena chamar a atenção para essa situação da Lei de Terras, nesse exercício que caiu no Enem de 2017. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. Nós tínhamos aqui naquele momento, então, um processo de libertação dos escravos, nós tínhamos ali também uma questão da presença de uma mão de obra imigrante, mas todos os grupos com baixo poder aquisitivo. Então, a partir do momento que o governo ele dá a oportunidade de aquisição apenas por compra, ele restringe uma grande parcela da sociedade a conquistar a sua propriedade rural. Então, um exercício que chama atenção quanto o fato legal evidenciado no texto acentuou o processo de concentração fundiária. E isso, então, mantém-se nos dias de hoje. Chama atenção na questão da alternativa A, da questão da reforma agrária. Reforma agrária, desde os tempos da colonização, do ciclo do café, e até hoje, destacando o ciclo do agronegócio, até hoje a reforma agrária ela não foi realizada. Chama a atenção que a reforma agrária clássica, tradicional, ela não tem mais espaço. Não é apenas redistribuir a propriedade existente. É necessário hoje uma reforma agrária, uma redistribuição acompanhada principalmente com crédito, com investimento, com apoio governamental para que todas as pessoas, todos os proprietários rurais, no caso, tenham a oportunidade de desenvolver aquela área e de gerar uma produção com competitividade no mercado. Beleza? A ideia quanto à competitividade do mercado chama atenção para as frentes
Pioneiras. As frentes pioneiras, destacando as fronteiras agrícolas em dois momentos. Na década de 70, a expansão das áreas da soja, principalmente, dos cultivos praticados no Brasil, no sul e no sudeste para as áreas do Cerrado. Então, 1970, as frentes pioneiras dá o resultado aí, né, vamos dizer assim, da nova fronteira agrícola, que é a ocupação do Cerrado. Essa ocupação, ela vem claramente com apoio governamental, mas ela também traz grandes impactos ambientais, principalmente no que diz respeito à devastação da mata da área original do Cerrado. Frentes pioneiras, destaque para a nova fronteira agrícola em 1970. E atualmente, o destaque, Mapitoba ou Matopiba, né, a novíssima fronteira agrícola, a ocupação das bordas do Cerrado envolvendo os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. Hoje é uma área onde o agronegócio ele é cada vez mais expansivo e nós temos aí uma monocultura comercial baseada também em quê? Em latifúndio. Uma grande concentração de propriedade, aqui uma produção altamente mecanizada que destaca, obviamente, o interesse do mercado externo. Então, uma produção monocultora em latifúndio para exportação. Então, observa-se, mantém aquele padrão histórico da monocultura, aquele padrão histórico para atender os interesses do mercado externo. Beleza? Então é isso aí, pessoal. A dica de hoje, Geografia Agrária. Continue assistindo Tela 2. Um grande abraço, até a próxima.